dos brancos ordena o crime. Nossos deuses pedem vingança. Eles guiarão nossos braços e nos darão ajuda. Quebrem a imagem do Deus dos brancos, que tem sede das nossas lágrimas. Escutemos dentro de nós mesmos o apelo da liberdade. Gente, em Boa Caimã, a gente vai ter esse grande evento voodoo, conforme eu já mostrei ali na imagem, né? Mas o que ele representa? Ele representa o início da Revolução Haitiana. Por quê? Porque através daquele grande evento ali voodoo, né, daquela grande celebração voodoo, a gente tem a criação de uma identidade cultural, de uma integração dos escravizados, né, na sua luta por liberdade. Por isso que é tão importante. Muitos líderes, né, da revolta de Boa Caimã, ali, do evento de Boa Caimã, vão estar mortos 3 meses depois. Por quê? Porque a gente vai começar a ter um conflito de violência. Eles vão tentar buscar a sua liberdade em relação aos brancos, né, que dominavam a ilha. Bom, vamos entender então a Revolução Haitiana ou a Revolução do Haiti na aula de hoje. Por isso é muito importante a gente começar, né, abordando onde fica o Haiti. O Haiti fica no continente da América, na América Central, né, na ilha de São Domingos ou Hispaniola. A gente já vou mostrar o porquê, né, tem 2 nomes para esta ilha. Nesta região ali a gente tem uma divisão hoje, atualmente, né, entre República Dominicana na porção oriental e o Haiti na porção ocidental. O Haiti, por exemplo, que tem a língua creole ou o francês, né, no idioma da sua população local, tem por volta de 11 milhões, né, e meio ali de habitantes atualmente. Bom, vamos para os aspectos históricos do Haiti, para a gente entender um pouquinho como é que funcionava, né, o Haiti. Eu coloquei aqui uma breve linha do tempo para eu ir me lembrando também. Em 1492, a gente tem na região ali, né, da ilha de Hispaniola ou de São Domingos, na ilha, a gente vai ter uma população nativa ou indígena, como vocês queiram, de entre 200 a 300 mil habitantes. Em sua maioria, eles eram etnicamente, né, do grupo Taino, que pertence ao grupo linguístico Aruac, que vem da floresta amazônica, tá? Então esta era a origem da população local ali. Esta população, ela vai ser, quando Cristóvão Colombo chega na ilha, por volta de 1492, é quando ele chega mesmo, né? Ele dá o nome de Ilha Espanhola, que seria a ilha da Espanha. Ele entra em contato com a população local e a partir daí começa aquele velho padrão, né, europeu nas Américas nesse primeiro tempo, que é o extermínio. Por quê? Porque vai tentar se escravizar a população local, né, do que eles chamam de colonização. Então, em 1530, esse processo vai ser tão violento devido às lutas, devido às doenças também, né? A gente, daquela população inicial que eu falei, entre 200 e 300 mil, em 1530 são por volta de 500, né, habitantes ali do povo originário. É tão preocupante que os espanhóis, inclusive, mandam os jesuítas, né, como Bartolomeu de las Casas, para tentar mudar, né, essa questão ali indígena na região, mas não dá certo. Tanto é verdade que em 1606 a Espanha meio que abandona o processo de colonização ali da ilha. Esta ilha que era chamada pelo povo taino de Haiti, que seria a região montanhosa, tá? Com o abandono espanhol, que só usava agora como porto de passagem, então há uma desistência em colonizar a ilha, a gente começa a ter, né, o assédio dos corsários franceses, dos piratas ingleses, que eram expedições patrocinadas por estes países, tá bom? Eles vão chegando ali na região e a gente tem uma implementação de uma colonização na região em 1665 pelos franceses, que vão chamar a ilha de Saint-Domingue, tá? Daí vem o outro nome que é dado a esta ilha. Então os franceses vão colonizar a ilha de São Domingue e vão implantar o sistema de plantation,
que a gente vai abordar depois, do açúcar e do café posteriormente. Em 1755, a gente começa a ter revoltas escravas na região, como a de McCandless, né? Em 1755, na Jamaica, que é chamada de Revolta Maroon. Esta revolta aí está presente no jogo Assassin's Creed Freedom Cry. Vou deixar o link aqui porque eu já joguei, então a gente tem um pouquinho deste contexto aí do Haiti nesta revolta de McCandless muito presente no jogo. Em 1789, outro evento importante que vai influenciar as ações na ilha é a Revolução Francesa, que nós tivemos na aula anterior, né? A Revolução Francesa vai ser um elemento fundamental ali, né, para a ideia de libertação que vai existir na ilha. Em 1791 é a cerimônia de Boa Caimã, né, e é o início da sublevação ali dos escravizados. Começa a luta por liberdade. A luta já havia, né, com Vicente Ogé, iniciado já em 1790. Ele é executado junto com outros 50 cativos. A gente tem um outro evento em 1755, né, por volta dessa época aí, de sublevações dos escravizados. Porém, o início da Revolução Haitiana começa aqui em 1791. E ela tem, né, em 1804, a declaração, resulta, na verdade, na declaração de independência do Haiti, tá bom? No dia 1º de janeiro, aí, por Jean-Jacques Dessalines. A gente já vai falar sobre isso. Em 1816 é um marco importante, porque Simão Bolívar, que era um dos líderes do movimento de libertação, né, das Américas, ele vai visitar o Alexandre Pétion, né, no Haiti, e ele vai assinar um termo se comprometendo a levar a liberdade aos cativos em todo o território ali, né, liberto da Espanha. Bom, já sabemos os aspectos geográficos, onde a ilha se localiza, históricos, mas existiam outras características na época para a gente identificar aqui. Vamos para os aspectos sociais da colonização francesa que acontecia, né, na ilha de Saint-Domingue. Bom, o sistema, a sociedade colonial era muito parecida com as outras sociedades coloniais que existiam na América, ou seja, há uma divisão social bem clara, onde os brancos franceses de origem francesa ou franceses tinham a posse das terras, das grandes propriedades, tinham o controle sobre o comércio, né, e sobre a administração da ilha. Esta classe era chamada de blanc ou grand blanc. Blanc é branco ou grandes brancos, né, dependendo do caráter, porque havia uma certa diferenciação entre eles ainda, né? A gente tinha os grandes proprietários que tinham poder ainda maior. Esta é a classe dominante da sociedade, né, de Saint-Domingue durante a colonização. Mulatos e libertos vinham abaixo. Por que o termo mulato, senhor? Mulato vem de mula e tudo mais. A gente tem uma discussão sobre esse tema, tá? Sobre a origem do termo mulato e tudo mais. Mas eu não posso, aqui no Brasil, por exemplo, hoje, não é conveniente usar, né, essas expressões, mas neste caráter aqui, sim, havia diferença entre mulatos e negros nesta sociedade naquele período histórico. Porque os mulatos, eles eram filhos de pais brancos com mães negras, ou descendentes, né, desta relação aí. Então há uma diferenciação. Eu não vou usar o termo mestiço porque ele é mais polêmico do que o termo mulato, né? O termo mestiço, ele fala muito sobre questão de inferioridade racial, né, que não tem nada a ver com este tema aí. Então vamos usar a expressão ali mulatos, que são filhos de pessoas, de homens brancos com mulheres negras, ou descendentes, né, de uma relação assim. Eles compunham um segundo escalão de elite, sim, porque eles tinham outros cargos, né, como administrativos, eles poderiam ascender ali no comércio, eles poderiam trabalhar, né, num comércio local, eles poderiam trabalhar numa guarda, numa segurança ali de algum grande proprietário, ou ter um cargo ali, né, de gerência naquele contexto ali. Os libertos, da mesma forma, eles têm muitas vezes, né, uma condição social só pelo fato de ser livre da maior parte da população, que são a dos escravizados. Quanto mais o sistema econômico da ilha, né, colonial ali, progride,
no seu comércio, né, maior é o número de cativos que vai chegar. A partir da metade do século XVIII, né, da segunda metade do século XVIII, a entrada de africanos escravizados na ilha é tão grande que a proporção entre brancos e negros será de 10, né, negros para cada branco ali. Bom, vamos para os aspectos econômicos. A gente já falou, teve a implantação das plantations, né, na ilha de Saint-Domingue. Então, assim, os franceses, na sua colonização, acabaram implantando o sistema de plantation, que eu já falei, é um termo, né, universal, que quer dizer uma economia baseada numa monocultura que faz uso da mão de obra escravizada e é voltada para exportação, né, também. Então são esses três elementos ali. Sistema de plantation é um sistema voltado para a exportação, é uma monocultura, se produz, né, um elemento ali e usa mão de obra escravizada. Ponto. Essa é a economia que domina. É uma economia que faz com que 45% da produção mundial de cana saia desta ilha, prejudicando o comércio da colônia Brasil, que também era baseado, né, no açúcar. Então, o açúcar, a cana-de-açúcar, né, que sai aqui mais praticamente, né, chegando ali na metade da produção mundial, sai da ilha de Saint-Domingue, ali, da colonização francesa. Bom, e a mão de obra, como eu já falei, né, é escravizada. Tá legal? Vamos para a ilha. Agora a gente vai entender um pouquinho da ilhazinha. A ilha de Saint-Domingue era assim, ó, na época, né, o seu formato da ilha. Atualmente há aqui República Dominicana, né, e o Haiti. Na época havia uma disputa dos espanhóis com os franceses pela ilha, tá? Então havia em certos momentos, né, uma divisão ali com a Espanha, porém neste período aqui colonial de produção do açúcar, né, no ápice ali de colonização francesa na região, a gente vai ter um domínio francês da ilha de Saint-Domingue. A região, a principal região de produção de cana era esta região aqui, né, norte da ilha. Na região montanhosa, a gente vai ter o grande fluxo dos fugitivos, né, as grandes fugas de escravizados vão se concentrar aqui nesta região, era onde os escravizados iriam para poder se defender, né, para criar a sua resistência. Então, um local importante aqui. Há uma região central do Haiti bastante montanhosa. Aqui a capital era o principal porto, que é Porto Príncipe. Era a principal cidade local ali, porque vocês vão ver que há uma baía ali que permite naturalmente, né, a chegada dos navios. Numa hora era calmo, era fácil desembarcar ali. Então, o centro comercial e o centro administrativo da ilha se localiza, né, em Porto Príncipe. Essas são as características gerais ali, né, do Haiti na sua época ali colonial. Vamos para a Revolução, né? Vamos entender um pouquinho dessa Revolução. Bom, o negócio é o seguinte, a gente tem a Revolução Francesa, mas a gente tem uma elite na ilha de Saint-Domingue, os Blancs, tentando participar do Conselho de Estados Gerais, que estava acontecendo lá na França. Então a elite branca da ilha de Saint-Domingue, ela contesta a posição francesa, porque ela também quer participar do Conselho de Estados Gerais. Lembrando que já havia, né, uma influência da independência dos Estados Unidos naquela elite local ali. Eles querem participar por quê, professor? Por que eles têm esse interesse agora? Simplesmente pelo fato de que na Revolução Francesa a gente vai ter a extinção da escravidão. E a preocupação dos Blancs, dessa classe aí dominante, era evitar, né, o fim da escravidão. Então este debate começa aí, porque eles vão tentar tornar, né, a ilha de Saint-Domingue autônoma em relação a essa lei aí do fim da escravidão. Então a gente tem essa luta por interesses, né, na ilha de Saint-Domingue. É claro que os escravizados e a porção, né, a população mulata ali sabe, tem informações sobre as propostas da Revolução Francesa, né, pelo fim da escravidão, por exemplo. Isso ainda fortalece mais o movimento. A gente tem líderes, né, haitianos nesta revolta. Ibiçu, o primeiro, ele está naquele evento de Boa Caimã lá, que o Buchmann, né, acaba falando, fazendo as suas falas ali, acaba tendo esse processo de unificação. Então, após os eventos de 1791, a gente começa a sentir um agravamento da violência
na ilha. A gente vai ter os primeiros massacres de produtores brancos. Mais de 100 brancos são exterminados. É claro que a violência contra os escravizados era muito mais antiga e muito maior, tá, gente? Havia um código, que era o Code Noir, que é o Código Negro, que permitia aos senhores escravizados a violência sistemática aos escravizados, aos negros na região. Inclusive enterrando, deixando a cabeça apenas para fora, para a pessoa acabar morrendo ou tendo seus olhos devorados, né? Ou ser morto por outros animais, deixando a pessoa indefesa, ali, ou morrendo de sede, de fome, sendo um tipo, né, de morte. Havia umas torturas para começar a marcação do corpo, era uma violência física, né? O tronco, a separação familiar, a violência sexual. Imaginem, esse tipo de violência sistemática já existia com relação aos brancos, aos seus escravizados, porque a gente tem uma resposta violenta também, e os brancos começam a ser mortos, tá? Primeiro porque eles bloqueavam a liberdade, era necessário, né? Então a gente começa a ter em 1791 uma série de eventos e de conflitos, né, que levam à morte de diversos brancos, mas de uma população muito maior de escravizados também, né? A violência, a resposta será muito violenta. Então esse processo de revolução haitiana, é isso que eu quero chegar, ele é marcado pela extrema violência entre os grupos adversários. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esse processo de independência e sobre esses conflitos. Em 1791, a gente tem o início dos conflitos. Biaçu é um dos líderes, tá, dessa revolta aí no Haiti. Ele havia lutado as guerras de independência dos Estados Unidos, porque ele lutou ao lado do exército francês contra, né, os ingleses. A gente sabe que a França foi aliado dos Estados Unidos, então ele já tinha uma experiência militar. Quando ele chega nesse processo de luta, ele acaba liderando, né, o grupo de escravizados que estava lutando contra os franceses. Aumento da violência. Lá na França, quando o Luís XVI acaba morrendo, o próprio Biaçu diz: eu sou vice-rei agora da ilha de Saint-Domingue, eu sou o marechal, eu sou o chefão. A gente vai ter a partir daí um rompimento. Os locais, os grupos dos brancos, eles vão se associar aos ingleses, que queriam invadir a ilha, porque a Jamaica ficava pertinho, já aumentava ali, né, seu poderio colonial, já pegava a maior produtora de açúcar do mundo. Então os ingleses invadem a ilha e são apoiados por grande parte dessa elite local aqui. O Biaçu fica de um lado, e um dos seus líderes, que é o Toussaint de Louverture, ele vai ficar contra os ingleses, em favor dos franceses. O Biaçu, ele vai ficar em favor dos espanhóis, por exemplo, que também queriam invadir a ilha na sua outra porção. Aí a gente vai ter um conflito entre o Biaçu e o Toussaint de Louverture, que ficou em favor dos franceses, apoiou a dominação francesa na ilha, liderou, né, as suas tropas e acabou tendo grandes vitórias. Então o Biaçu, quando ele atenta, né, uma traição ao Toussaint de Louverture, que era um dos seus antigos comandantes, ele acaba sendo até perseguido e tem que fugir da ilha. Então ele perde a sua liderança no movimento. O que acontece é que Toussaint de Louverture, ele fica do lado francês para poder expulsar britânicos e espanhóis da ilha nesse processo. E ele consegue. Em 1796, a gente tem a expulsão da tentativa de invasão, né, tanto britânica quanto espanhola. E aí a gente tem uma retomada do controle francês na ilha. Porém, o Toussaint de Louverture acaba se tornando governador geral. E acaba também a escravidão. O Toussaint de Louverture nasceu escravizado, né? Nasceu e foi escravizado. Os seus avós vieram do reino de Daomé. Então ele é de origem africana. Ele domina a ilha de São Domingos. E aí a gente começa a ter um conflito de interesse, porque qual classe está contra o Toussaint ali? Os mulatos, porque eles têm uma certa ascendência, uma questão, né, de dominação. Eles ficam dominando a região comercial aqui de Porto Príncipe. Bom, na Toussaint de Louverture, a partir de 1796, né, expulsa os invasores e mantém o controle da ilha. Em 1799, a França tenta, né, mandar expedições para retomar o controle administrativo da região, mas são expulsos. O Toussaint não quer saber, ele que manda lá,
E azar se o Napoleão quer retomar o controle da ilha. Ela, a partir de agora, será controlada por haitianos. Bom, aliás, aí vem uma questão. Inclusive o Toussaint de Louverture, quando ele manda, né, correspondência para o Napoleão, ele diz do primeiro entre os negros para o primeiro entre os brancos. E isso meio que ofende, né, o Napoleão, porque ele quer o controle da ilha ali. Ele vai mandar seguidamente expedições para tentar diminuir a influência do Toussaint, tá, e retomar o controle. Em 1801 ele consegue, ele convoca o Toussaint para o mesmo ir para a França, né, onde ele vai e acaba ficando preso lá. Ele vai inclusive morrer na prisão. E aí Napoleão retoma o controle, né, da ilha de Saint-Domingue em 1801, onde havia inclusive uma constituição local, o Toussaint estava fazendo, né, uma própria constituição local baseada nos ideais do iluminismo, ali, né, como liberdade, igualdade, fraternidade. Essa constituição local ali, né, de Saint-Domingue será suprimida por Napoleão. Napoleão daí tenta reimplementar a escravidão. Em 1802, a proposta do Napoleão é reintroduzir a escravidão na ilha, assim como ele havia feito com a outra ilha francesa, tá, que ficava perto, de Martinica. Lá a escravidão tinha sido retomada. Lembrando que na Revolução Francesa houve o fim da escravidão e o Napoleão retoma a escravidão. Quando o Napoleão retoma a escravidão na ilha, a proposta, por exemplo, né, de escravidão, a gente tem uma união daí entre os grupos adversários. A gente tem, por exemplo, uma união entre os mulatos, liderados por Alexandre Pétion, e os ex-escravizados, né, as populações negras ali, que eram lideradas por Dessalines. Tá? Então a gente tem Pétion e Dessalines aliados para lutar contra a dominação francesa. Aí sim, a gente tem a expulsão definitiva dos franceses, né, da ilha do Haiti. Inclusive os poloneses estavam ajudando, né, a defesa, eles são expulsos de Porto Príncipe também. E fim, em 1803 a gente tem, né, a retomada ali da ilha pelos locais, liderados por Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. Então Jean-Jacques Dessalines lidera um movimento de retomada com uma união, né, entre os mulatos, né, e os negros, acaba retomando o controle. E aí ele vai se proclamar imperador, vai criar, né, uma nova constituição e vai declarar a independência do Haiti, que é o nome dado, né, o nome originado lá dos povos Taino, vai dar o nome de Haiti a esta nova nação, proclamando a sua independência no dia 1º de janeiro de 1804. Aí a gente tem a consolidação da Revolução do Haiti. Na nova Constituição do Haiti, a gente tem a extinção da escravidão. Pronto, nunca mais haveria escravidão na ilha. Mas os conflitos pelo poder continuam. Dessalines, por exemplo, Jean-Jacques Dessalines, ele quer tornar, né, ter um grande império na ilha, então ele consegue absorver toda a ilha, ter um domínio sobre toda a ilha de Saint-Domingue. Ele se coloca como imperador, né, e ele começa a implementar um trabalho forçado nas lavouras. Porque a ideia de Dessalines é retomar uma agricultura de subsistência para que eles tenham alimento suficiente. Ele tinha ideias até de trazer, por exemplo, interiorizar o Haiti, abandonar a região litorânea, porque essa região litorânea era vulnerável aos navegadores espanhóis, ingleses, e poderiam, inclusive, retomar a ilha a partir, né, dessa região. Então ele tinha uma ideia de abandonar o litoral, trazer mais africanos para cá, né, para a ilha, fortalecer a cultura africana ali, né, implementada na ilha de Saint-Domingue. Bom, as suas propostas não vão muito para frente, ele acaba tendo uma resistência, né, dos grupos dos mulatos que querem dominar todo o comércio local, né, e as antigas plantações. Então aqueles mulatos, eles querem se transformar na elite dominante. Então a gente vai ter um conflito de interesse. O Dessalines acaba sendo assassinado. No seu lugar a gente vai ter um conflito entre o Christophe, que era um dos seus líderes, né, e o Pétion. Então esse conflito entre Christophe e Pétion vai fazer
com que eles percam um pedaço da ilha e os espanhóis retomem, vai fazer com que haja uma divisão. O Christophe vai ficar com a região das plantações norte aqui, que era de predominância das populações negras, né? E o Pétion vai criar uma república. Nesta república aqui a gente vai ter a consolidação da elite mulata, tá? Como elite dominante. O reino do Christophe ele vai se chamar, né, até o rei Henri I, o primeiro rei das Américas, até porque o Dessalines tinha dito que era imperador, né? Vai ter uma certa duração, mas em 1820, com a morte do Christophe, a gente vai ter, né, uma predominância aqui daquele ideal republicano. Bom, sobre a política externa, o que vai acontecer com Haiti? Todo mundo sabe, ele vai sofrer diversas sanções. Então os conflitos internos aqui, pelo poder, eles vão ser ainda mais prejudicados pelo grande embargo, né? Os famosos embargos, quando as nações não querem comercializar contigo. Então o Haiti, economicamente, ele vai ter que viver muito do contrabando. Ele vai ter que vender o seu açúcar, por exemplo, de forma não oficial. Isso baixa o preço do produto, né? Por ser uma nação negra e ainda contra a escravidão, né? Dando um mau exemplo para as outras nações ali que iriam surgir, o Haiti ele meio que vai ser escanteado, né? Ele vai ser bloqueado, ele vai ser embargado, né? A gente vai ter um grande isolamento econômico do Haiti por anos, e esse isolamento econômico internacional e ainda mais essa questão social interna de conflitos vai prejudicar muito, né, a economia do Haiti. Tanto é que muitos abordam que o auge do Haiti foi durante a sua revolução. E é isso, gente! Se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá no blog. Eu sempre deixo o link ali, né, na descrição, ou coloca aí nos comentários que eu já respondo. Tá bom? Muito obrigado por mais essa aula e até mais!